Oi, pessoal. Eu sou a professora Esther Mendes, sou coordenadora do curso de treinamento feminino e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o treinamento vigoroso para gestantes. Esqueci de falar minha formação, perdão, eu sou mestre em biodinâmica do movimento humano e eu trabalho com exercício e saúde mais ou menos desde 1993. Bom, hoje nós temos visto algumas gestantes aí treinando forte, mostrando músculos aparentes, barriga sarada, mas até que ponto isso é interessante realmente do ponto de vista de saúde? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Então, a prática de exercícios durante a gestação, ela promove diversos benefícios, tais como a diminuição das dores lombares, a prevenção do ganho excessivo de peso, o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, chamados de MAP, a prevenção da incontinência urinária, por conta desse fortalecimento, melhora da postura, melhora da circulação sanguínea e a diminuição da ansiedade. O American College of Obstetricians and Gynecologists, chamado de ACOG, estimula a prática de exercícios durante a gestação desde a década de 90. Mas esse procedimento só foi considerado seguro realmente e passou a ser indicado para todas as gestantes saudáveis a partir de 2002. As recomendações que nós temos atualmente são reconhecidas pelas sociedades médicas em nível mundial, consistem de exercícios aeróbicos e de força com intensidade entre leve e moderada. Quanto à frequência e duração das sessões, de acordo com a ACOG, as mulheres ativas devem praticar exercícios entre 4 e 5 vezes na semana, em sessões de 30 minutos ou mais. Mulheres que eram sedentárias antes da gestação devem começar com apenas 15 minutos. E esses minutos de exercício aeróbico podem ser feitos 3 vezes por semana e aumentar gradativamente o tempo de exercícios. Por exemplo, acrescentando aí 5 minutos por semana até o recomendado de 150 minutos de exercício por semana ou 30 minutos de exercício em 5 dias na semana. Tanto as mulheres ativas quanto as sedentárias, de acordo com as recomendações atuais, devem evitar exercícios por períodos prolongados. Por exemplo, além de 60 minutos contínuos. A intensidade dos exercícios deve ser controlada preferencialmente por uma escala de percepção subjetiva de esforço, e aí a gente pode pensar na escala de Borg adaptada, que vai de 0 a 10. E nessa escala, a intensidade, então, deve ser mantida mais ou menos entre 2 e 6, deve variar entre 2 e 6. Nas recomendações para gestantes atletas, o que a gente faz com as atletas, De acordo com a ACOG, elas podem manter os exercícios intensos até o 2º trimestre, desde que no 3º trimestre elas reduzam a intensidade e que durante os 2 primeiros trimestres elas sejam acompanhadas constantemente por um médico. Então, desde 2014, nós temos visto aí alguns casos na mídia de gestantes fazendo exercícios de alta intensidade, mostrando os exercícios que elas fazem com muita sobrecarga, algumas fazendo saltos. Isso tem provocado bastante polêmica entre nós que trabalhamos com a área de saúde e exercício e do lado do público leigo provoca muita curiosidade, tem muita gente querendo fazer aqueles treinos. É natural que isso aconteça. Bom, aí nós temos os depoimentos de sucesso dessas gestantes, mostrando resultados interessantes com relação à estética do corpo. Isso chama a atenção de mais pessoas ainda e tem um risco de que mais pessoas, mais gestantes, passem a adotar esse estilo de treinamento sem orientação ou com a orientação de pessoas que não conhecem o que é recomendado mundialmente com relação a treinamento para gestantes. Modalidades que aparecem mais aí como alta intensidade têm sido, por enquanto, a musculação e o crossfit. Na contramão dessas recomendações médicas, das associações médicas que nós citamos aqui. São as mais respeitadas do mundo. Ainda não tem nenhum dado conclusivo sobre o efeito do treinamento de alta intensidade sobre a saúde materno-fetal. Nós não sabemos o que vai acontecer com essas pessoas com esses bebês daqui a 10, daqui a 12, daqui a 15 anos. Precisaria aí de um estudo longitudinal para saber como é que vai ser o crescimento dessas crianças, se eles vão seguir a curva normal de crescimento ou não.
Estudos realizados com cobaias, são ratinhos, mostraram que exercícios de alta intensidade estavam fortemente associados ao baixo peso dos ratinhos ao nascer. Por quê? Porque o exercício de alta intensidade exige uma alta demanda energética. E aí a energia que deveria ir para o bebê, deveria ir para o útero, acaba indo para a musculatura. Que outros problemas nós podemos ter, né? Temos a sobrecarga na coluna lombar e também no assoalho pélvico. Nós temos uma alteração do centro de gravidade durante a gestação que provoca ajustes posturais e o principal deles é o aumento da hiperlordose lombar. E é por isso que as gestantes reclamam constantemente de dores nas costas. Determinados exercícios, como por exemplo o agachamento, que é tão demonstrado nessas aulas que a gente vê por aí, né, de alta intensidade, as gestantes saradas fazendo agachamento profundo, às vezes com barras pesadíssimas sobre os ombros, aumentam a sobrecarga na região lombar, podendo provocar lesões até mais graves, como uma protusão discal, por exemplo. O assoalho pélvico já recebe o peso do útero. Esse peso aumenta progressivamente com o avanço da gestação. Quando a gestante realiza exercícios de alta intensidade, que envolvem saltos, sustentação de cargas na linha dos ombros ou acima dos ombros, agachamentos, ela aumenta de forma significativa o trabalho dos músculos do assoalho pélvico, expondo ainda mais essa região e aí aumentando com isso o risco do desenvolvimento de uma doença bastante inconveniente, que é a incontinência urinária. Bom, manter um corpo sarado durante a gestação pode ser bem tentador para muitas mulheres, mas, pelo menos por enquanto, essa não é uma opção segura. Na ausência de dados científicos e de recomendações oficiais, cabe o bom senso. Se você tem alunas gestantes que não foram atletas e que não receberam recomendação médica para treinar em alta intensidade, não prescreva esse tipo de exercício. Concluindo a nossa conversa de hoje, o que podemos dizer é que o exercício mais adequado para a gestante é aquele que consta das recomendações das associações médicas reconhecidas mundialmente. O ACOG é uma delas, nós temos outras, a canadense, por exemplo. E essas recomendações dizem que o exercício deve ser de intensidade leve até moderada. Com esses exercícios, nós conseguiremos cumprir a nossa maior missão, que é promover a saúde e a qualidade de vida das nossas alunas. Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa pequena aula, e eu convido vocês para participarem do nosso curso de especialização em treinamento feminino e ser um profissional diferenciado no mercado, atendendo com uma qualidade muito superior a essas nossas clientes, não só gestantes, mas todas as mulheres que nos procuram com condições de saúde bem especiais, que nós podemos conversar em uma outra ocasião. Tchau, tchau, até a próxima.